E sempre cai em assunto de... Porque mulher é foda, né, cara? Mulher é sempre aquele assunto de querer ficar fazendo comparativo às vidas das pessoas. Primeiro, comparação entre os filhos. Tá, meu filho fez isso, meu filho fez o curso tal, meu filho tá trabalhando não sei aonde. Aí começa a comparação na vida delas, tá? Porque minha vida tá assim, porque eu tô trabalhando, tô no emprego tal, o meu marido subiu de cargo. Aí depois começa aquelas comparações, especialmente dos maridos, né? E depois vem aquela comparação sobre os homens que tiveram relacionamentos fracassados. E aí, um tempo atrás, faz um bom tempo na verdade, cara, isso foi ano passado, pro meio ali do ano passado, minha tia tava visitando minha mãe, eu tava lá no final de semana, né, e eu só escutando a conversa das duas. E aí começou a conversa sobre meu tio, né, eu já até falei sobre esse tio em algumas vezes aqui no canal, de forma rápida, não sei se eu tenho um vídeo específico sobre ele, mas eu acho que eu tenho alguma coisa, um vídeo bem longo sobre ele jogado aí pelo canal, são tantos vídeos que eu até esqueço, mas enfim. E estavam falando sobre esse meu tio, né? Porque ele não casou, cara. Ele se separou e tomou capote dentro do relacionamento do casamento, ele se separou, né? E aí, na conversa sobre o valor dele, a minha mãe e a minha tia começaram, não, porque ele não casou de novo. Nenhuma mulher vai querer um homem que divorciou e tem 2 filhas e blá blá blá. E elas conversando assim, realmente colocando ele como um homem, um sub-homem, sabe? Um ser humano abaixo dos homens normais. Porque a mulher, ela se trata muito pela aparência. A mulher da geração X, tá? Geração X e Boomer, elas têm uma coisa de que uma família feliz, não feliz necessariamente feliz, né? Mas uma família que aparenta ser feliz, que aparenta ser saudável, era uma coisa de muito valor no passado. Como quando a mulher que era traída, ou a mulher que tinha um filho fora do casamento, assim, deu uma garoteada na pista e voltou com um boneco na barriga. Então esse tipo de coisa, dessas relações que se mostravam fragmentadas, era uma coisa que fazia muito deleite dessas mulheres da geração X pra ficar falando sobre a relação, né? Às vezes o cara poderia ser um cara de status, poderia ser um cara bem de vida, mas se ele tivesse um relacionamento ou uma vida ali, um casamento fragmentado, talvez um filho viciado, uma filha degenerada, era uma coisa que essas pessoas batiam muito na tecla. Talvez seja uma coisa que seja só no meu entorno social, porque minha família é católica, cara, é católica apostólica romana, e tem muito dessa coisa de tradição, de manter as aparências, né? Porque o católico, ele não é religioso, ele gosta de manter a aparência. Isso que eu acho a coisa mais engraçada. Ele vive ali ele vai na igreja no domingo porque tem que manter a aparência, porque tem que se mostrar uma pessoa religiosa e blá blá blá, mas no final das contas, nem eles acreditam ali no que eles cultuam, né? E esse meu tio tá morando nos Estados Unidos, cara. Tá morando nos Estados Unidos, tá solteiro até hoje. Provavelmente vai ficar solteiro porque o casamento dele, cara, foi uma coisa horrível. Uma coisa que deixou o cara anos e anos numa depressão. Sabe aquela coisa de que o cara tá num relacionamento horrível, mas ele também não quer dar o braço a torcer porque ele não quer ter o casamento fracassado, porque é uma coisa que pra honra dele mancha. Mas ele foi suportando até um certo nível e depois o casamento acabou terminando, né? E eu vejo ele, cara, é um cara, um dos melhores é muito forte falar, mas é um cara muito bom na área dele, né? Na área que ele atua. Tanto que ele foi chamado para trabalhar nos Estados Unidos, está trabalhando nos Estados Unidos. Deu uma qualidade de vida para a filha dele que seguiu ele muito boa nos Estados Unidos. Ela até casou pouco tempo atrás, tem um tempinho atrás, não sei quanto tempo tem agora, eu não me lembro, mas ela casou um tempinho atrás com um gringo lá. E você vê que a vida dele, cara, tá uma vida ali que o cara conseguiu atingir uma performance, um desenvolvimento na vida dele, mesmo depois de uma separação, de deixar um apartamento para ex-esposa quitado, de largar tudo para tentar uma outra vida nos Estados Unidos. Então você vê que o cara, mesmo depois das pernadas que ele tomou, ele é um cara que conseguiu o desenvolvimento, né, eficiência na sua área, na sua vida, e vive uma vida muito boa hoje. Tanto que, muito da parte dos homens, né, tem até aquela coisa da inveja dele, né? E a única coisa que os homens da família conseguem meio que peitar ele é bater nessa coisa do casamento, dessa validação
da própria autoestima, né? Falar, não, ele ganhou em tudo, ele acertou em tudo, mas no casamento ele fracassou. Como se o casamento dos outros também não tivesse algum nível de fracasso, que é a coisa mais curiosa e engraçada nessas questões familiares, né? E daí a gente entra naquela situação da autoestima masculina, né? Porque hoje, graças à sociedade que nós temos, tem aquela coisa de que as pessoas muito atrelam isso à sua biologia, né? Mas eu acredito também que muito se dá até mesmo pela visão cultural e psicológica da situação, né? Porque você vai pegar casos no mundo, assim, você pode usar o exemplo que eu gosto muito de usar, que é o Japão, onde existe ali uma pressão social pelo desenvolvimento do homem, de que ele tem que ter um status, ele tem que ter um bom emprego, ele tem que ser um vencedor, que isso acaba meio que destruindo a mentalidade do homem, né? Tem outros países também que reforçam muito isso, esse padrão do status, esse padrão de você ser um cara exceção ali na sua área, na sua vida, de como você leva a vida, aquela coisa da eficiência que acaba levando muitos homens da nossa sociedade, principalmente ali na Ásia, né? Tanto é que lá na Coreia do Sul, quando os adolescentes chegam para fazer lá, como se fosse, falando grosso modo aqui, o Enem dos sul-coreanos, né? Eles acabam tendo ali até uma coisa de que as pessoas se juntam lá para fazer toda uma festa para comemorar que eles vão fazer lá o Enem deles, que eles vão tentar ingressar em boas faculdades. Então tem aquela coisa da auto-performance sempre colocada muito a ferro e fogo na vida do homem, né? Isso é uma característica que tem muito ali na região asiática, dos polos mais poderosos financeiramente, e acaba meio que sequelando o homem no processo quando ele não consegue encontrar ali uma efetividade muito boa numa boa faculdade, ter passado uma boa faculdade, ter feito um bom curso, ser um cara destacado ali na sua área. Esse tipo de cobrança é muito forte tanto na Coreia do Sul e também ali no Japão, né? Ao ponto de que hoje nós temos homens que acabam sendo trucidados de todas as formas possíveis por essa eficiência que é cobrado deles. E aqui, principalmente no Brasil, ocorre um erro que é muito grande, cara, que eu particularmente sempre tive uma visão muito... sempre achei muito estranho, cara. Talvez eu seja um cara um pouco fora da curva, mas não querendo falar que eu sou melhor do que ninguém. Mas é porque eu falei, cara, tem uma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada nisso aqui. No Brasil, você tem a autoestima do homem atrelada à mulher. A validação feminina. E sei lá, eu paro e penso, tem um monte de coisas que você pode fazer, que você pode produzir, que você pode ser, que você pode desenvolver, mas a autoestima do homem, hoje o homem moderno, principalmente da geração Y e da geração até mesmo Z, tá atrelado à mulher. Então tá atrelado a uma coisa que você não tem o controle. Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tá numa sociedade, ou numa camada da sociedade ali, que seja uma coisa muito mais classista. Vamos botar ali, aqui no Rio de Janeiro, como exemplo, a classe alta emergente da Barra da Tijuca, talvez ali dos pontos um pouco mais altos do Recreio dos Bandeirantes. Eu não vou botar a Zona Sul Carioca porque já é uma outra coisa, eu digo mais os emergentes aqui. É um povo mais classista, então você vai ter ali uma coisa de alta performance. Só que ao mesmo tempo, se você tiver uma alta performance, se você for um cara de destaque e você não tiver ali o fator mulher, para a grande maioria desses caras, a autoestima dele vai pro chão. Então a autoestima do homem hoje na nossa sociedade, ela tá atrelado à validação feminina, a você conseguir ter mulheres, a você conseguir possuir as melhores mulheres daquele ambiente, e você ter um círculo social onde tem muitas mulheres. Então aí você vê que o que bota a autoestima do homem tanto lá em cima ou lá embaixo depende de um fator externo que, cara, você não tem nenhum controle, chamado mulher. Por quê? Por exemplo, se a tua autoestima fosse na questão da sua própria evolução e desenvolvimento, cara, só depende de você. Eu tô dizendo aqui que todos vocês vão conseguir, ou todo homem vai conseguir uma alta performance na vida? Não. É só você olhar para a sociedade que você vai ver que esse não é a maioria dos casos. Mas aí você percebe que tem caras que conseguiram até sair de uma situação bem, bem difícil, talvez ter uma família complicada, ter uma família financeiramente instável, ou até mesmo na zona da pobreza. E o cara, ele conseguiu talvez sair de uma favela, ele conseguiu talvez mudar ali a questão financeira tanto da vida dele e da família dele,
Mas se ele não tem aquela facilidade de ter mulheres no seu círculo social, de ter contato ou possuir as mulheres mais bonitas, logo ele vai ser tido como um fracassado. E isso é uma coisa até bem interessante, porque você tá tendo uma visão até mesmo mangina sobre a sua própria autoestima. Se a tua autoestima depende de mulher, cara, você simplesmente vai sofrer. Porque você vai estar à mercê do que elas querem, do que elas vão pedir e da necessidade que elas vão ter naquele momento. Se você está numa classe mais alta, onde as mulheres buscam o status ou beleza, e você não tem, logo você vai ser tido como um cara fracassado e sua autoestima vai pro chão. Se você está num lugar mais periférico, onde as mulheres buscam mais aquela coisa da condição financeira, do que você pode proporcionar, e você não tem poder para aquilo, logo você vai ser tido como um cara fraco, como um cara como um homem comum, né, sem nenhum tipo de valor na cabeça das mulheres, e logo sua autoestima vai pro chão. Então, enquanto a maioria desses homens continuarem tendo a visão de que, para eles terem uma boa autoestima, para eles terem um reconhecimento, até mesmo uma autoestima mais elevada, tiver lastreado junto com o que as mulheres querem, o que as mulheres buscam e o que as mulheres têm como padrão de homem, para até mesmo que elas querem, que elas desejam, que elas veem como o mais efetivo para elas dentro de uma relação ou até para uma coisa casual, cara, você não vai ter controle nunca da sua autoestima. Sua autoestima sempre vai estar no chão.